Athanase estava muito preocupada com o momento em que Janet seria apresentada no baile, mas parecia que isso não aconteceria do jeito que ela leu na novela. O homem de cabelos pretos que conversava com Duke chamou-lhe a atenção por um momento porque seus olhos pareciam meio azulados, como joias iguais dela, porém logo ficaram pretos. Ela terminou achando que foi mera imaginação e que os olhos dele realmente eram pretos desde o início. Além do mais, o homem até sumiu da sua vista. Não tinha nada para ela ficar se remoendo. Quando finalmente começou o momento das debutantes curtir a festa, Claude, que estava ao seu lado, incentivou a participar. Afinal, ela era uma debutante também e ele queria que ela curtisse aquele momento. Ati aceitou, mas antes de ir, falou sinceramente ao pai o que sentia. Primeiro, agradeceu por aquela noite que ele estava junto a ela. Segundo, disse que foi graças a ele que ela teria essa lembrança para sempre de um dia incrivelmente feliz. A Athanase, ela não mentia. Ela realmente estava feliz por ter experimentado o que era ser uma debutante e estar acompanhada de seu pai, pois, independente de tudo, ele era a única representação de pai que ela teve na vida, e mesmo que chegasse o dia em que Claude a trocaria por Janet, essa festa e a sensação que ela sentiu jamais seriam esquecidas. Seria uma lembrança que sempre estaria com ela. Depois de desabafar, ela foi até as meninas curtir a festa. Claude se sentiu muito estranho vendo a filha falar aquilo e logo depois partir para o meio do salão com aquele semblante triste nos seus olhos. Parecia mais que ela estava se despedindo dele do que agradecendo. E ele ficou bem aflito com isso. Já Ati tentava pegar o passo da coreografia que as meninas faziam. As garotas estavam empolgadíssimas pela princesa estar ali junto a elas. Que humilde, né? Porém, a cabeça de Ati estava em Janet. Ela queria saber em que local do salão ela estava, se ela seria capaz de reconhecê-la agora que a garota também era uma adolescente. A dúvida nem demorou para ser esclarecida porque Janet surgiu toda solícita, se oferecendo para ajeitar o laço do vestido dela que estava se desfazendo. É claro que Ati ficou em choque. Não esperava que a própria Janet fosse a primeira a ir falar com ela. O nervosismo foi tanto que ela perdeu o compasso da dança e pisou no pé da Janet. Janet fingiu que a pisada não doeu tanto para Ati não se sentir desconfortável, mas só a presença dela já causava aquela sensação. Por esse motivo, Ati deu uma desculpa agradecendo pela intenção dela de querer ajudá-la, mas impedindo que fizesse alguma coisa e foi embora. Athanase não estava confortável em ficar perto dela e logo arrumou a desculpa para se afastar. Ela estava bem curiosa sobre qual seria o truque do Duke e o motivo de Janet estar com os olhos da cor azul comum. Será que eles pensavam em revelar que era Janet para Claude em um local mais particular? Qual era o plano? Ela estava tão imersa em seus pensamentos enquanto caminhava, sem olhar para frente, que terminou se esbarrando em Jaquiel. O garoto, aproveitando-se da situação, fingiu que não a conhecia e se apresentou como se fosse a primeira vez vendo-a. Depois a chamou para dançar. Como uma boa dançarina que ela se demonstrou ser, pisoteou os pés do garoto a dança inteira. Porém, Jaquiel não estava se sentindo tão mal por isso. Ao contrário, ele estava até mais tranquilo com ela pisando nele do que com Claude, que estava ali, fuzilando suas costas. Ele até comentou com ela que o pai deveria se importar muito com a princesa, já que ele estava ali, preocupado. No entanto, Ati respondeu que aquele comportamento do pai era mais por conta do Duque Roger viver falando sobre o filho para eles, então ele deveria estar curioso. Ok, a gente finge que acredita que é por conta disso. Ati notou que o Jaquiel, ele se manteve no personagem de que não se conheciam muito facilmente, o que fez ela entender que ele sabia que ela era princesa, desde o início. Depois que a canção se encerrou, os dois pararam a dança e Jaquiel beijou o dorso da mão dela e ainda disse que foi uma honra passar um tempo em sua companhia, principalmente tratando-se de um dia tão especial para ela. É claro que a Ati ficou bem constrangida por conta de todo mundo estar encarando aquele climinha entre eles, fascinados, e ao se despedir, Jaquiel fez questão de demonstrar a ela que ele realmente sabia quem era ela todos aqueles anos, a chamando de senhorita Anjo. Onde foi que essa menina aprendeu esses truques, hein? Foi estudando na escola? Tá muito saidinha. Olá, eu sou a Pai e esse é o Portal Pão, preparados para mais uma aventura no mundo da Athanase e do Claude. Para esse portal se manter ativo a todo vapor, precisamos da sua ajuda, sim, de você, viajante, que acompanha o portal e não se inscreve, pelo amor de Deus, é só clicar esse botãozinho aí embaixo, é rapidinho. E você, viajante que já é inscrito, não esqueça de deixar aquele like e apresentar esse portal para os outros amigos, tá? E comentar muito, pois isso ajuda no nosso engajamento e a plataforma continua nos divulgando para demais pessoas. E quem quiser ajudar financeiramente com doações, nós temos duas formas. Você pode participar do Clube de Viajantes ou doar no nosso Live Pix. Ambos eu deixarei aí no comentário fixado. Agora deixamos de conversa e vamos para o portal abrirá, hein?
Depois de terminar sua dança com Jacquiel, At foi atrás de Claude, porém não o encontrou mais no salão. Em seu lugar estava Felix esperando por ela. Ele explicou que o pai dela havia saído para resolver alguns assuntos. Ela temeu que fosse alguma coisa referente a Janet, mas ao mesmo tempo lembrou que Claude era o imperador do reino e poderia ser qualquer outro assunto. Vendo como ela parecia aflita porque o pai não estava ali, Felix a chamou para dançar. E não demorou muito para ele se arrepender desse pedido, pois virou mais uma vítima do seu pesadelo. Ele ficou até abismado quando descobriu que o mesmo havia acontecido com Claude. Pat ficou aliviada depois que viu de longe Janet, Jacquiel e o Duque ainda no salão sem a companhia de Claude. Mas ainda temia que eles fizessem alguma jogada enquanto o baile rolava. Percebendo que ela continuava com um semblante preocupado, Felix comentou com ela sobre a ordem que o pai havia dado a ele de impedir que qualquer verme se aproximasse dela enquanto ele estivesse ausente. E, usando seu senso distorcido de ajuda, ele achou que aquele momento era especial demais e único para afastá-la de outras pessoas da sua idade. Então, a incentivou, com um empurrão literalmente, a conhecer mais jovens como ela no baile, garantindo que ele faria vista grossa. Eu sei que ele não faz por mal, mas por ser a primeira aparição da princesa, os jovens se acercaram rapidamente assim que a viram, se apresentando e a convidando para dançar. Parecia uma idol interagindo com os fãs. Quando ela finalmente conseguiu escapar de tanta agitação indesejada, correu para onde o pai estava bem exausto. Ela pediu para retornar ao Palácio Esmeralda juntos. Porém, Claude achou estranho ela querer voltar para casa antes da festa terminar, já que passou meses ansiosos por aquele evento. Ele interpretou que alguma coisa deveria ter acontecido enquanto ele esteve ausente. E foi logo culpando Felix pelo ocorrido. Ele queria voltar ao salão e exterminar todos que ousaram mexer com sua filha. Vendo que ele não estava brincando, At grudou nele desesperada a fim de explicar o mal-entendido. Ela apelou para seu comportamento de filha amorosa, explicando que apenas queria voltar para o palácio porque sentiu a falta dele e também porque havia pessoas demais no salão, além que era muito barulhento. Só assim, Claude voltou a si e topou ir com ela para o palácio. Foi Felix que havia notado que o laço dela não estava mais preso em sua roupa. E nessa hora, eles tiveram a desagradável surpresa de Janet aparecer ali com o laço desfeito em mãos, pronto para entregá-lo. De todos do salão, ela foi a única que achou, né? Janet bem que tentou, ela ficou toda emocionada ao ver Claude de perto, pediu desculpas pelos maus modos ao se intrometer na conversa deles ali, só para entregar aquele laço que ela havia encontrado. Atanásia correu para pegar o laço da mão dela e agradecer, mas seu nervosismo com a reação que aquele encontro teria era enorme. Estava na cara que Janet era filha da Penélope, a ex de Claude, pois ambas eram idênticas, e a menina não pareceu muito esconder isso, né? Claude parecia já ter conhecimento dela, pois falou que escutava muito sobre ela através do Duque Roger e deixou Janet ainda mais empolgada com aquele reconhecimento de sua existência. Por ser uma garota muito bela, At pensou que ela já tinha conseguido encantar seu pai, afinal ela era a protagonista e uma coisa que essa categoria te dá é o grande poder de atrair a todos. No entanto, Claude demonstrou um pouco de descontentamento pela intromissão da garota, inclusive comparando a ousadia dela com a do Duque. Porém, algo deixou At ainda mais nervosa. Foi quando Claude, encarando bem Janet, sorriu e falou consigo mesmo que agora ele entendia. Entendi o que, meu filho? Até At não sabia o que ele estava dizendo. E tinha medo que ele percebesse que ela poderia ser sua segunda filha. Mas tudo ainda era confuso, até porque Claude logo se despediu para voltar no Palácio Esmeralda junto com a Atanásia. At ficou ali parada, observando qual seria a reação de Janet depois daquilo tudo, mas essa permaneceu imóvel, vendo Claude se afastar. O pai teve que chamar a Atanásia para ir junto com ele, porque ela ficou ali parada, sem entender direito a situação. Na saída do salão, Claude fez questão de se livrar do laço que a Atanásia perdeu e Janet havia devolvido, e o jeito como ele se desfez da peça, irritado, parecia mostrar que ele estava evitando tocar em algo que Janet tocou. At ficava cada vez mais confusa, sem conseguir entender o que Claude queria dizer com aquela ação, e enquanto isso, o pai ainda estava desconfortável com aquela sensação de perda que ele sentiu quando ela se afastou dele depois da dança. Era como se ela fosse sumir de sua vida do mesmo modo que Diana. O olhar de tristeza que ela lançou para ele enquanto se afastava estava o incomodando muito. Ele também se lembrou que o Duque Roger foi até ele tentando apresentar essa Janet e insinuar que ele poderia ter uma segunda filha além de Atanásia. Foi por esse motivo que Claude disse que entendia a situação quando viu Janet. Ele sacou de cara a jogada do Duque para o lado dele. Como não conseguiu induzir Claude a acreditar que poderia ter outra filha ao tentar apresentar Janet para ele, o Duque tentou outra maneira de manter a garota perto de Claude, que foi oferecendo-a como amiga para Atanásia, dizendo que a princesa poderia não estar dizendo para ele, mas que possivelmente se
se sentia solitária, ser uma amiga de sua idade dentro do palácio. Mesmo escutando aquela baboseira, Claude não caiu nas artimanhas do Duque e apenas encerrou aquela conversa cansativa dizendo que Ati não precisava de nada disso, além de não querer que interrompesse o tempo que ele tinha com a filha. Quando ele entrou na carruagem e viu a Ati sentada, esperando por ele finalmente se lembrou do aniversário dela e desejou a ela um feliz aniversário bem atrasado. E também a parabenizou pelo debut na sociedade. Ati foi pega de surpresa por aquela ação inesperada dele, que deu até risada, pelo tanto de demora que levou para ele desejar feliz aniversário a ela. Tomando uma brisa na sacada do quarto, Lucas apareceu como de costume, fazendo aquela ironia com ela, o fato de não encontrá-la chorando por ter pisado no pé do pai a dança inteira, além de ter pisado no pé de outras pessoas. Parece que alguém andou espiando elas escondidas, né? O mago chegou bem perto de Ati, estranhando algo que sentia vindo dela. E pelo visto, não parecia ser algo bom. Porém, ele tirou com seu poder como se fosse poeira e ficou intrigado sobre quem teria impregnado ela com tal coisa, a qual ele não nomeou, mas que eu suspeito ser algo maligno. Depois de livrá-la disso, ele ordenou que ela fosse dormir e usou sua magia até para cobri-la e tocar uma canção de ninar no ambiente. Ati achou bem confuso o comportamento dele. Ele estava sendo legal ou estava sendo grosseiro? Ela não conseguia entender. Porém, ela terminou percebendo que mesmo de um jeito um tanto arisco, ele foi até ali com a intenção de consolá-la, acreditando que ela estaria frustrada por ter estragado a perfeição que sonhou em ser seu baile de debutante por errar os passos na dança. Então ela não se ofendeu com seu jeito de conduzir as coisas, apenas desejou a ele bons sonhos e foi dormir. Depois que ela pegou no sono, Lucas ficou ali se indagando se deveria se manter por perto ou se ele deveria ir embora. Ele só ficou do lado dela todos aqueles anos porque achava divertido. Na verdade, ainda era para ele. Além do mais, ele sabia que se afastar dela por agora seria perigoso para Ati, uma vez que ela continuava transbordando aquela mana, e era ele que controlava isso todas as noites, impedindo que voltasse a colapsar como aconteceu no passado. Sem ele por perto, ela não sobreviveria. Eu voltei aqui no roteiro só para acrescentar uma nota que esqueci de colocar sobre essa cena onde ele transforma a Tanase em adulta. Essa não é a versão adulta dela como Ati, mas sim sua forma original, a nossa CLT Gil que transmigrou para lá. Inclusive ele transforma uma mecha do cabelo dela em seu tom natural que é preto. Eu vi alguns comentários onde a obra é postada de pessoas não entendendo essa cena e errando muito o entendimento, e eu quis alertar porque ela é importante no decorrer da história. No fim, ele decidiu que iria permanecer mais um pouco ao lado dela. Enquanto isso, lá na casa do Duque Rogers de Orpheus, o circo pegava fogo. O Albino estava bem furioso com Janet, que havia se aproximado de Claude sem a sua autorização nem um plano arquitetado. Quem livrou ela do esporro longo foi Jacquiel, pedindo para o pai considerar que era um dia muito importante para Janet também, então que deixasse a reclamação para outro dia. O Duque estava bem furioso porque ele não estava entendendo o comportamento de Claude com a Thanasia e estava frustrando os seus planos. Inclusive, aquele homem de cabelos pretos ironizou sobre isso com ele. E a Janet não parecia se importar com a raiva do Duque. Ela gostou muito de como as coisas se saíram, achou a Ati linda e estava muito empolgada com sua aproximação de Claude. Já aquele homem que acompanhou o Duque, do cabelos pretos, parecia estar se recuperando para causar algum problema futuro para Claude. Depois da sua estreia, Ati começou a receber vários convites de famílias importantes para eventos em suas mansões. As suas empregadas mais próximas estavam empolgadíssimas com alguns desses convites. Já ela não sabia bem o que fazer, nunca saiu do palácio e achou melhor consultar o pai sobre isso. Claude estava em seu escritório fazendo algo que não estamos acostumados a ver, que é ele trabalhando. Apesar de não querer interrompê-lo, ela aceitou o convite dele para entrar e ficou ali esperando que ele ficasse menos ocupado para fazer suas perguntas. Havia um objeto à sua frente que parecia um peso de papel no formato de um leão estranho e ela ficou curiosa. Claude, vendo isso, perguntou se ela queria aquilo. Ela apenas respondeu que não e ele ficou na curiosidade mesmo. Ele queria dar a ela o objeto se ela quisesse, como se fosse algo realmente sem nenhuma importância. Novamente perguntou o que ela queria com ele, mas vendo quanto o pai estava ocupado, ela resolveu fingir que foi ali só para vê-lo e nada mais. Só que Claude sacou que ela estava mentindo, então chamou Félix, que a aguardava do lado de fora, e passou todas as obrigações dele de imperador pro pobre guarda fazer, o que deixou Félix desesperado. Claude já estava prestes a sair da sala com Ati quando ele pegou o objeto em formato de leão que Ati estava olhando antes e jogou para Félix, porque aquilo era o selo imperial, algo importantíssimo que confirmava que os documentos passaram por ele, que inclusive
O pobre do Félix já havia alertado a ele que não deveria ficar jogada aí pelos cantos. Ati, ouvindo aquilo, ficou chocada. Há pouco ele estava querendo dar a ela o selo imperial como se fosse um peso de papel sem significância. Onde esse homem estava com juízo, né? Depois de não poder pedir a Félix para preparar um chá para ele, já que botou o bichinho para fazer seu serviço, eles não tinham mais o que fazer, como era o costume dele ficar no jardim tomando chá. Então decidiram passar um tempo naquele famigerado barco que carrega tanta história. Ati estava empolgada e parecia se divertir muito com o passeio. Já Claude lembrava a ela que quando pequena ela quase se afogou ali. E você tem que lembrar da gente disso, né, Felipe? A gente está se esforçando tanto para fingir que você é um cara legal. Ati aproveitou essa lembrança para testar o pai. Refez as mesmas ações de criança que levaram àquele incidente, só que dessa vez ele a alertou para tomar cuidado, pois poderia cair na água. Mas ela queria mais, ela queria testar o limite de sua preocupação por ela e apontou para a flor de lótus dizendo que estava muito interessada em vê-la mais de perto. Ela queria muito que ele demonstrasse a sua preocupação por ela. E não é que funcionou, porém não do jeito que ela queria. Primeiro que Claude achou bem estranho ela gostar especificamente daquela flor, e para realizar o desejo dela, ele resolveu tirar com magia a flor da água, que nada mais e nada menos era que uma espécie nojenta que parecia ter tentáculos, que parecia cobra, que se contorcia. É horroroso. É claro que ela pulou de medo pro lado do pai, porém eles estavam em um barco e seu nervosismo ao pular fez com que os dois caíssem na água. Mas calma, ninguém se afogou. Claude a levou para terra firme, o que foi a maior prova de que ela precisava para ver que ele realmente tinha mudado, comparado com antigamente. E até ficou com vergonha por ter feito todo aquele alarde, deixando ambos naquela situação. Quando Claude descobriu que o motivo de Athanásia querer conversar com ele naquele dia era por conta dos convites que havia recebido para festas dos chás na casa de outros nobres, ele ficou bem furioso. Ele não queria que a filha saísse. Se eles queriam a presença dela, que eles viessem ao seu palácio para vê-la. Então, assim, ele terminou convidando algumas filhas de famílias nobres para uma festa no chá em seu palácio. As meninas estavam muito empolgadas e agiu como todas as adolescentes agem, né? Querendo ser amigas da garota popular. Entre elas estava Janet, sim, a própria. E a beleza dela era tão grande que cantava as outras garotas na mesa. Athanásia achava que isso era por conta dela ser a protagonista. Logo as meninas ficaram interessadas em Janet, na verdade, interessadas nas informações que ela poderia oferecer sobre Jacquiel. Elas queriam muito saber o tipo de garota que chamava a atenção dele, porque ele era um garoto muito bonito e elas estavam apaixonadas. Ati não sabia do poder avassalador da beleza de Jacquiel sobre as garotas, até porque entendia que ele só existia para a protagonista, então ninguém ali teria chances. Logo lembraram que Ati também dançou com ele na festa e como parecia um belo casal. É claro que Ati tentou afastar aquele assunto dela, mas sem quebrar o encanto da adolescência em falar sobre garotos bonitos, então apenas comentou que ela também ficou surpresa quando foi convidada para dançar por ele. Ati estava bem aliviada em ver que aquelas meninas se comportavam de acordo com a idade, porque na novela elas não foram muito bem utilizadas, já que só serviram para fazer Janet se sobressair na história. Nenhuma chamava a atenção de Jacquiel e até desapareciam sem serem lembradas no meio do enredo. As que atormentaram Janet sofreram finais ruins, pois todo o fluxo da história girava em torno de Janet ser o centro das atenções. As meninas continuaram falando de outros garotos que chamavam a atenção delas. Por um momento eu achei até que elas estavam falando de Lucas, porque o cara era muito semelhante a ele. Quando é que uma apontou que tinha alguém chamando a atenção tanto no baile quanto naquele momento ali no jardim, que era aquele tal do ruivo bonito parado do outro lado. Ati respondeu que Félix era seu guarda pessoal e ficou bem surpreendida com a forma como as meninas olhavam para ele. Ainda mais quando ficou sabendo que ele era chamado por elas de o Cavaleiro do Sangue Carmesim, o homem que sozinho criou um banho de ketchup humano dizimando as forças corrompidas enquanto Claude salvava o país da influência da magia maligna. Ati não sabia em que parte da novela essa história foi contada, porque era totalmente novo para ela e nem conseguia enxergar o pobre do seu faz-tudo daquela maneira. Já Félix morria de vergonha do outro lado porque ele estava escutando tudo. As meninas continuaram falando de vários outros garotos bonitos e queriam saber de Ati qual era o preferido dela. Até Janet estava curiosa sobre. Mas foi aí que nosso querido mago, que estava passando pelo jardim, chamou a atenção das garotas. Quando perguntaram quem ele era para a Ati, ela esclareceu que ele era seu mago, o Lucas. Quando ela falou o nome dele alto, ele foi até onde elas estavam, todo educado, se apresentando para as meninas, que ficaram encantadas automaticamente. Temendo que ele aprontasse alguma coisa para as garotas, Ati só lançou aquele olhar ameaçador para ele, pedindo que ele fosse embora, e ele, entendendo o recado, deu uma desculpa e saiu dali o mais rápido possível. As garotas começaram a sonhar de olhos abertos agora com o nosso mago, dizendo que ele parecia
um lobo negro solitário. Ele venceu todos os outros garotos em apenas uma passagem por ali. Ati nem sabia o que dizer, só sentia constrangimento. Quando a festinha ali terminou, Ati se despedia das meninas e Janet aproveitou a oportunidade para se autoconvidar para uma próxima vez, dizendo que se divertiu muito e que ficou muito animada por receber o convite dela. Ati tentou sair com a dela, né, dizendo que se houvesse outra oportunidade, chamaria assim. Senta lá, Cláudia. Para Atanásio, as coisas seriam mais simples se ela não tivesse lido a novel e não soubesse o estrago que Janet poderia causar em sua vida se estivesse muito próximo. Depois do dia que descobriu o apelido de Félix entre as garotas, Ati não perdia a oportunidade de zombá-lo, chamando de Cavaleiro Carmesim, que salvaria ela com sua espada se acontecesse algo. O pobre do guarda não sabia onde esconder a cara de tanta vergonha. E pausa para apreciar que notou que ela estava vestida de Alice no País das Maravilhas. Depois disso, ela foi para o dormitório do pai e encontrou mais uma vez cochilando pesado no sofá, em vez da cama. Aproveitando que ele estava vulnerável, ela resolveu colocar uma das flores colhidas por ela no jardim para enfeitar sua beleza estonteante. Porém, assim que encostou a flor em seu cabelo, Claude acordou assustado, segurando-a forte pelo pulso e impedindo que o tocasse. Ela se assustou um pouco, pois fazia algum tempo que ela não sentia medo dele. Porém, reparou que o pai ainda estava meio grogue, sem ter acordado direito. E quando ele percebeu que era ela quem o tocava, ficou mais calmo. Ela explicou que só estava colocando a flor em seu cabelo porque ele era fofo. Mais tranquilo, ele chamou até Félix para fazer um chá para eles. Só que Félix, quando entrou, ficou bem chocado ao ver Claude com a flor enfeitando o cabelo. Ser pai de menina muda realmente o homem, né? Ela entregou as flores que sobraram na mão do pai, que pediu depois para Félix aproveitar que ia trazer o chá, trazer também um vaso com água para colocar o presente. Ela aproveitou o momento para aconselhar o pai a parar de dormir no sofá e ir para a cama, assim não machucaria a coluna. E também tentou alertá-lo sobre o perigo de ficar ali sem vigilância, dormindo de boa, já que Félix continuava sendo guarda pessoal dela, então não tinha mais ninguém lhe protegendo. Só que ele explicou que ele tinha uma magia que havia colocado ali, que despedaçaria qualquer pessoa que tentasse se aproximar do quarto com intenções de feri-lo ou matá-lo. Essa informação deixou a Ati em choque, afinal no passado ela o odiava muito, e se não fosse por sua atuação sempre que entrava naquele quarto, ela teria sido estraçalhada assim que entrou. Sorte dela que ela sempre temeu ele, então ela nunca demonstrou realmente a vontade de matar, senão ela teria uma morte muito precoce. Mesmo assim, ela ainda pediu que ele fosse mais precavido. Mas ele continuou dizendo que ela não precisava se preocupar com isso e também esclareceu que usou o mesmo feitiço nela. Então, se qualquer um chegasse com mais intenções perto dela, aconteceria a mesma coisa. Ela ficou sem palavras, nem sabia quando foi que ele jogou aquele feitiço nela. Depois que ouviu as empregadas se aproximando com o chá, ela deu um jeito de remover o enfeite do cabelo do pai para que ele não passasse vergonha na frente dos outros, né? No seu tempo livre, ela foi para sua biblioteca pessoal e levou um grande susto ao ver Jacquiel por lá. Segundo ele, não sabia que aquela era a biblioteca pessoal e confundiu com a biblioteca pública que há dentro do palácio. Ainda disse que passou de boa pelos guardas para entrar ali, já que eles estavam distraídos conversando. O que Ati achou bem estranho, já que ele era chamativo demais para se passar despercebido. Ela sentia que ele tinha as mesmas jogadas do pai, o Duque Roger. Tal pai, tal filho, né? E Jacquiel alertou sobre a falta de segurança ao redor dela, já que ele entrou ali muito facilmente, além de ela estar naquele momento sem seu guarda pessoal. Mas ela achou injusto ele reclamar sobre isso quando era ele que estava cometendo um crime ali ao entrar na biblioteca pessoal da princesa sem autorização, o que configurava invasão de propriedade particular. Só que ele, bem esperto, lembrou que ela não o acusaria desse crime, uma vez que ela fez o mesmo no passado, não uma, mas 2 vezes, então poderiam considerar que estavam quites, né? Dessa vez ela não tinha nem o que falar, ele venceu nessa argumentação. Foi aí que ela teve certeza que Jacquiel não era nem um pouco santo e deixou bem claro para ele a semelhança que ele tinha com o pai Roger. É claro que o garoto entendeu o que aquilo significava, né? Ela estava literalmente chamando ele de astuto, alguém que sabe bem como usar sua sagacidade para obter vantagens. A maioria não considera muito isso um elogio, e Jacquiel percebeu que não era. Pediu desculpas pelo seu comportamento frente a ela, mas não queria perder a ida até ali. Confessou que foi até a biblioteca na esperança de encontrá-la e até pediu para chegar mais perto, já que estavam muito distantes um do outro. Só que o bonito nem esperou ela dar autorização para ele se aproximar, já foi dando seus passinhos na direção de Ati, que só recuava no nervosismo. Ele só parou por conta da chegada do nosso mago, bem atrás da princesa, ordenando que ele se afastasse e não desse mais nenhum passo, já que Ati não havia autorizado. E meteu a bronca sobre a ousadia dele, uma vez que Atanásio já tinha perdoado a sua transgressão de invadir sua biblioteca. E Jacquiel não gostou da chegada do desconhecido, muito menos por ele parecer íntimo de Ati, e começou ali uma discussão
discussão entre os dois sobre quem era quem, que obedecia a quem, coisa do tipo. Ati teve que lembrá-los de que ela existia e estava ali. Atanásio então esclareceu para Jequiel que Lucas era uma das poucas pessoas autorizadas por ela a entrar na biblioteca e que, assim como ele, também estava preocupado com sua segurança, por isso agia daquele modo. Já Jequiel, com um olhar bem desapontado, perguntou se ele era o tal feiticeiro escolhido pelo imperador para ser o amigo de brincadeiras dela no lugar dele. Ela ficou constrangida em ter que responder a pergunta, até porque ela estava sentindo a vibe de vencedor atrás dela emanando do Lucas. Entendendo a situação, e Jequiel agradeceu por ela ter perdoado seu comportamento e também por ter deixado ele mexer na coleção pessoal de livros dela. Até disse que ela tinha uns livros bem interessantes e entregou a ela um que ele tinha achado por ali. Nessa entrega do livro, ele aproveitou para, além de chegar bem perto, roçar os dedos nos dela e sussurrar em seu ouvido que aguardaria pacientemente pela honra de ser convidado para uma de suas festas do chá. Bem no ouvidinho. Abusado esse garoto, né? Aprende aí, mago. Enquanto você tá indo com milho, esse daí já tá vindo com bolo de fubá pronto. Pode não. Lucas não gostou do jeito se achando, porque Jequiel saiu da biblioteca e correu para tomar o livro que ele entregou a Ati de suas mãos. Ele queria saber o que tinha no conteúdo e descobriu que era um romance, o que deixou Ati bem envergonhada. Não bastando, depois de tanta agitação, os guardas ouviram os barulhos e foram ver o que estava rolando. Só para pegar uma cena mais constrangedora ainda, que foi Lucas deixando o livro cair no chão e mostrando para todo mundo que Ati gostava de ler romances, deixando ela bem tímida. Percebendo isso, ele disse que aquele livro era de Jequiel, o garoto que tinha acabado de sair, e que os guardas deveriam devolvê-lo, além de dar uma bronca pela falta de responsabilidade deles de não cumprir um dever e deixando aquele cara entrar ali. Já do lado de fora, Ati achava estranho Lucas não gostar do Jequiel. Para ela, ele era o único ali naquele enredo que não demonstrava gostar do garoto. Eu acho que ela esqueceu do pai, né? O mago perguntou se por acaso ela estava apaixonada por Jequiel, que nem as outras garotas, e mandou que ela tomasse vergonha na cara e pensar na própria idade pra ela tá pensando isso. Ela ficou sem entender, mas eu acho aqui que ele deixou a maior deixa pra ela sacar que ele sabe sim que ela é uma adulta transmigrada. Mas só que a Ati não percebeu e só ficou confuso. Até perguntou se ele tava com ciúmes do Jequiel por ele ser inteligente, bonito e o solteiro mais cobiçado da prova. É claro que o nosso mago não iria aceitar essa comparação. Respondeu que não tinha motivos para isso, uma vez que ele era muito mais bonito, muito mais inteligente do que o outro. Ati ficou ali perturbando ele sobre o fato de Jequiel ser filho de um duque e ter várias propriedades, inclusive uma mina. Então ele era muito rico. Mas quando ela disse que ele era alto, e aí pegou no calo do nosso mago. Ele lembrou a ela que ele não era uma criança, voltando à sua forma original adulta. Pô, aí é covardia, né, Lu? Pega leve, eu quase viro cardíaco. Ela ficou desesperada, mas disfarçou, fingindo que ele estava só se arriscando ao se transformar em adulto e ficou ali adulando pra ele voltar à sua forma adolescente. A gente não te julga, Ati, ele é lindo, pode ficar nervosa mesmo. Só não pode tentar pegar ele sendo menor de idade nesse mundo. Claude inventou mais uma interação da filha com as garotas nobres, dessa vez era um piquenique. Ela percebeu que Claude estava evitando jogos políticos para escolher as famílias das garotas que participariam, o que demonstrava que ele queria que ela fizesse amizades sinceras e não por hierarquia e benefícios como costuma ser. As meninas ainda falavam sobre garotos, mas a pauta agora era nosso lindo mago que virou o lobo negro solitário delas. Adi sentia-se constrangida por aquelas meninas se fantasiarem com Lucas tão distante do que ela conhecia. Adi se distanciou um pouco delas, deixando as meninas nas fofocas por um tempo, porém logo Janet foi atrás, puxando o assunto sobre ter contado para Jequiel o apelido que ele recebeu das meninas na última conversa. Ati ficou um pouco constrangida por ela ter contado isso pra ele, mas relaxou imaginar a reação que Janet disse que ele teria ao escutar aquilo. Estar perto de Janet era muito desconfortável, então ela tentou convencer Janet a voltar pra onde as garotas estavam, porque ela ficaria um pouco mais ali, sozinha. Só que Janet percebeu que toda vez que ela tentava se aproximar, era afastada, então perguntou diretamente a Ati se ela não gostava dela. Ati ficou em choque pela forma direta com que ela recebeu a pergunta, e vendo que Janet estava ficando triste com a demora de sua negação, tratou de responder que não era bem assim, que só não estava acostumada a andar com meninas da mesma idade que ela. Aproveitando essa resposta, Janet disse que era o mesmo para ela, inclusive disse que sentia que ambas eram muito semelhantes e que tinha interesse em ser amiga dela desde o primeiro momento que se conheceram. Ati lembrou da Janet da novel e de como ela sempre desejou ter uma família. A garota acreditava verdadeiramente que Claude era seu pai e Ati sua irmã. Por isso, ansiava estar perto deles. Por conta disso, Ati foi bem mais receptiva à tentativa
tentativa de amizade. Ela não conseguia ser tão cautelosa perto de Janet, mesmo ela sendo a razão da morte de sua personagem na história. Ela achava que aquele motivo era porque agora ela temia menos o pai, o que estava tornando ela um tanto mais confiante. Acho que tem um bom coração, mas eu não ia gostar dessa usurpadora não. Depois dessa conversa, ela voltou para perto das meninas e por algum motivo, andando pelo jardim, se desviou no caminho onde todas iam e saiu vagando pelo palácio sem rumo. Janet terminou esbarrando em Claude, que não gostou nem um pouco de vê-la andando livremente em seu anexo. O encontro não foi nada como esperado por ela. Por um momento ela ficou empolgada, achando que Claude recordava-se dela, mas ele apenas disse que não tinha motivo para lembrar quem ela era, mas que imaginava ser uma das convidadas da filha e só por isso iria perdoá-la por estar abusando da hospitalidade e vagando por seu palácio. Janet ficou bem nervosa. Por um momento parecia que ela iria remover o anel que mantinha seus olhos na cor azul natural, escondendo a característica que só membros da família imperial tinham, que eram os olhos azul joia. No fim ela não fez isso, apenas ouviu calada Claude ameaçando que na próxima não iria perdoá-la e que haveriam consequências bem graves se voltasse a acontecer, além de dizer friamente que não gostaria de vê-la mais à sua frente. Sacaram que ele tá tratando ela da mesma maneira que a Tanase original foi tratada, né? Tem pena? Não, desculpa. Eu sou uma guia sem um coração nobre. Janet não deixou isso abalá-la. Considerou que aquela atitude mudaria uma vez que ele soubesse a verdade. E que era questão de tempo, pois seu tio, o Duque Roger, iria contar pra ele em breve. Addie estava bem entediada, ela não queria estudar. E Lucas, que estava na sala com ela, perguntou por que ela não saía um pouco do palácio. Mas ela respondeu que aquilo não era tão fácil. Ele logo a lembrou que era um mago. E aquilo nunca foi um problema pra ele. Então usou magia e teletransportou os dois para o mercado principal da capital. Depois trocou as roupas que usavam para algo mais condizente com o local para não chamar a atenção. Ela ficou muito empolgada e até reclamou por ele não ter feito isso antes, mas ele disse que ela sempre soube que ele tinha o poder de usar teletransporte, já que foi esse poder que ele usou para levá-la até a casa de Jequiel. Quem não percebeu foi ela, que não soube aproveitá-lo bem. Depois de passearem de mãos dadas por vários locais da feira, pararam em um restaurante para comer o que ela queria experimentar. O problema é que ela pensou que eles não teriam dinheiro para pagar porque a comida ali era muito cara. Mas ele deixou claro que dinheiro não era problema. Addie até achou que ele fosse realmente muito rico, mas ele apenas estava fazendo dinheiro com magia. Ela ficou alarmada, alertou que aquilo era um crime, que estava até na lei daquele país e que não podia fazer isso. Porém, ele lembrou a ela que tudo que eles comeram e compraram naquele dia foi comprado com dinheiro forjado por ele. E isso a tornava sua cúmplice. Então, ó, calada. Ela não poderia perder o seu dia, né, por uma besteirinha dessas. Então, resolveu levar aquele segredinho para o túmulo. E ficou bem feliz porque descobriu que as moedas não desapareceriam como acontecia com magos amadores. O que significava que aquele dinheiro era tão real quanto os feitos na Casa da Moeda. Nosso mago é uma galinha dos ovos de ouro. Deixe-me parafrasear um pensamento ilustre da mamãe Britney Spears. Mamãe, eu me apaixonei por um criminoso. A empolgação quase terminou cedo porque no mesmo restaurante estava Jequiel e Janet. Para a sorte dele, eles dois não foram vistos. Lucas queria mandar os dois pro espaço com magia, mas Addie mandou ele ficar quieto, já que o casalzinho ali estava indo embora já. E Jequiel estava meio disperso em pensamentos, algo que foi notado por Janet, pois ele estava pensando em uma pessoa familiar que ele achava ter visto na rua. E ela perguntou se essa pessoa era a princesa, já que ela era a única que fazia ele ficar daquela maneira, disperso. Ele não quis continuar a conversa e chamou Janet para ir embora logo, pois como ela queria visitar outros lugares ainda, deveria aproveitar enquanto tinha um tempo, já que ela não tinha muitas chances de sair. Depois do restaurante, Lucas e a Tanásia continuaram explorando o mercado, parando em várias tendas, até parar em uma de caças correios que enviavam mensagens, e foi nesse momento que Jequiel viu a silhueta de costas de Addie e a chamou para conferir se era ela mesma a princesa. Ela ficou em choque, sem se mexer, temendo que ele a descobrisse. Enquanto isso, a Janet, que foi deixada sozinha por ele em outra tenda, não viu aquele homem de cabelos negros se aproximar dela. O que vinha a seguir? Nossa atualização fica por aqui. Não esqueça do like. Até a próxima e bye bye.